Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quem faz a obra é o Espírito. Por isso não é fácil ser cristão sem Cristo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós observamos a vida das pessoas que seguem a Jesus, elas costumam ser diferentes da vida que nós levávamos antigamente. Porque aparentemente, aquilo que nós chamávamos de diversão, Deus chama de pecado. Então, para uma pessoa que ela nunca teve um relacionamento com Jesus, nunca se arrependeu, nunca parou para pensar no próprio comportamento, quando Deus pede para renunciar o pecado, parece que ela está renunciando à própria vida. Ah, mas não pode mentir, não pode beber, não pode roubar, não pode isso, não pode aquilo, isso não pode nada. Ah, isso é muito difícil, isso é muito chato. É muito chato ser cristão, é muito chato. Só que uma coisa que a gente não entende é que as únicas coisas que Deus pede para que nós não façamos são as coisas que podem nos causar problemas. E é fácil às vezes ver a visão de Deus. Vamos imaginar que você é um pai e você tem uma filha, sei lá, de 12 anos. Você ia gostar que a tua filha bebesse, fumasse, saísse com todo tipo de pessoa? Como você ia querer que fosse o comportamento dela? Que ela mentisse, que ela enganasse, que ela fosse na casa de alguém e pegasse as coisas dos outros? Como que seria o o que você ia falar? Que isso é bom ou que isso é ruim? Agora, porque nós crescemos aquilo que para uma criança nós não queremos, para nós aceitamos. É que nós sempre fazemos um juízo de valor. Nós sempre vamos medir o que nós podemos e o que nós queremos fazer. Ninguém entra nessa vida toda perdida e toda errada porque gosta. Mas entre a dor de todo dia e um copo de cerveja na mesa de um bar, falando mal da vida de outras pessoas, reclamando das coisas que tem, simplesmente o reflexo da ingratidão que paira sobre a alma daqueles que não têm Deus. Para você isso é tirar alguma coisa. Mas por quantas vezes você já não procurou o amor? Quantas camas você já não se deitou? Quantas vezes você já não se iludiu e se ilude? Quantas vezes você não acorda e não encontra o significado da própria vida? E todas essas coisas, por mais que pareçam que são coisas que nós podemos encontrar, é apenas uma questão de sorte e oportunidade, são coisas que são apenas sentidas espiritualmente. Porque os nossos sentimentos servem para sentir os espíritos que estão perto de nós. Por isso que Deus fala que é amor, e o amor é um sentimento. E quando nós vemos Jesus, o comportamento de Jesus, as palavras de Jesus e o que Jesus fazia pelas pessoas, o que nós estamos vendo? O amor. Então, no nosso comportamento, nada mais é que Cristo atuando sobre nós, que é o Espírito fazendo a obra, que é o Espírito nos capacitando. Eu nem imaginava que o autocontrole fosse um fruto do Espírito Santo, porque na nossa cabeça nós que escolhemos o que vamos fazer e o que não vamos. Nós não escolhemos nada, a verdade é essa. Você simplesmente reage ao que você sente. E se são espíritos malignos que estão perto de você, você vai reagir como? Será que não é através dos excessos? Será que não é através de coisas que você vai se destruir a sua reputação, destruir a tua vida,
destruir o teu coração, o teu comportamento, a tua mente? Por que será que tantas pessoas elas têm o desejo de tirar a própria vida? O que será que acontece? Será que viver não é bom? Viver é bom, só que viver longe de Deus é insuportável. Se a gente vai lá em João 15, versículo 4 e 5, a palavra do Senhor ela diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esses dias eu escrevi uma frase dizendo que a dificuldade que nós passamos é a distância que nós estamos de Deus. Que se Deus estiver perto de nós, as coisas elas vão se tornar melhores, porque nós temos sabedoria para interpretar as coisas que acontecem. E essa palavra ela reforça justamente esse pensamento. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Porque você sabe qual que é a maior ilusão do cristão morno, ou da pessoa que sabe o nome de Jesus? Ela acha que ela vai poder fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, e Deus está com ela, porque ela sabe o nome dele. Nega Cristo todos os dias no comportamento. Você entra no perfil dessas pessoas, você vai encontrar coisas de todos os tipos. Filosofia, psicologia, coisas de outras religiões. Vai encontrar coisas escritas que são da Bíblia, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Vai colocar ela postando coisa da vida dela, com a cara dela e com frase embaixo. E vai querer. Aí você olha a pessoa, sem querer julgar ou fazer juízo de valor de ninguém. Uma pessoa que, se Deus estivesse na vida dela, com certeza daria grandes frutos. Mas você vê que tem a vontade, mas não tem a sabedoria. Não tem Jesus dentro do coração. E a palavra ela é muito clara. Se eu permaneço em Cristo, Cristo permanece em mim. E o que ele fala? Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. E quem é a videira? É Cristo. E o que ele está me ensinando? Que sem ele eu nada posso fazer. Então como eu posso renunciar ao mundo? Como eu posso renunciar a essa vida velha? Como eu posso renunciar aquelas coisas que eu não gostaria para uma filha ou para um filho pequeno sem Cristo, sem a videira verdadeira? Como eu posso ser um ramo que dá fruto se eu não estou ligado a nada? Se eu estou ligado a mim mesmo, se eu estou ligado ao diabo? Se eu creio nas coisas que os humanos inventaram pela ausência de Deus? Você acha que as pessoas que tentam entender os sentimentos humanos, elas têm algum discernimento espiritual? E quando eu falo discernimento espiritual, para mim existem, vou tipificar como 2 espíritos. Existe o Espírito Santo e qualquer outro espírito que você imagina que exista é do demônio. Não tem mais nenhum outro. Ah, mas o espírito do morto, demônio. Porque aqueles que são de Deus são recolhidos. A palavra fala que quando a gente morre, o corpo volta para o pó, e a alma volta para o Senhor até o dia do julgamento. E o corpo é isso. E aí? Ah, mas eu não acredito assim. Tá bom, eu prefiro acreditar nas palavras de Jesus. Você gosta de querer ouvir pessoas que conversam com espíritos de mortos, né? Há menos de, 100 anos atrás, inventaram alguma coisa? Eu prefiro a Bíblia ainda. Ainda que usem o nome de Jesus, que tentam se travestir no nome de Jesus. E quantas religiões não subtraem o que Jesus tem para tentar atingir o que elas querem? Então você tem que olhar os frutos. A sua vida tem fruto? Quais são os frutos do Espírito? Paz, amor, alegria, amabilidade, autocontrole, esperança, confiança. Você tem isso na sua vida? Deus ele fala que os beberrões e os fanfarrões não herdarão o reino de Deus. Você bebe? Pouco? Bastante? Porque se a religião que você acredita não muda a tua vida, tem alguma coisa errada naquilo que você acredita. Se a saudade de estar perto de alguém
é o suficiente para você jogar a tua salvação fora, eu também não sei o que é a tua vida. Porque a relação mais importante que nós temos é com o Senhor, e esse está vivo. Esse está vivo. Porque quem não crê em Jesus vive como se tivesse morto. Então o que Deus fala? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E aqui se baseia a frase inteira. Sem Cristo não tem como ser cristão. Sem Cristo não tem como mudar de vida. Por isso que você vai ver pessoas dizendo que é difícil seguir a Jesus. Porque são pessoas que não negam a si mesmos, pessoas que não tomam a sua cruz, mas são pessoas que eu tenho plena convicção e certeza que se fosse a filha, se fosse o filho criança, elas não queriam que ela tivesse o comportamento que ela tem quando adulto. Então, qual é o sentido disso? Nós temos que sempre reavaliar as coisas que acontecem na nossa vida, para que a nossa vida ela não se torne uma hipocrisia. Eu não julgo nenhuma das coisas que eu falo, eu apenas digo, pense. Você tem o direito de fazer o que você quiser, mas parece que eu me incomodo mais com a sua dor do que você mesmo. Porque é a mesma coisa que se você chegasse naquela criança pequena e dizer, filha, isso não é bom pra você, mamãe não fica feliz com isso. Ah, mas sempre um mais, sempre uma desculpa, sempre uma justificativa para ser o mesmo fracassado de sempre, sempre. Vai chegar um tempo que a tua vida ela não vai ter mais sentido. Sabe por quê? Porque a gente não acredita em Papai Noel pro resto da vida. A gente não acredita em coelhinho da Páscoa pro resto da vida. Nem nas pessoas que a gente conhece, a gente consegue ficar acreditando depois que descobre as coisas. Depois que perde a confiança. O que será desses deuses que não são nada? São apenas a nossa imaginação. Ah, mas eu sinto. Claro que sente. O mundo é espiritual, nós podemos sentir. O problema é qual o resultado disso da sua vida. Até onde você vai conseguir chegar desse jeito? Porque se nós não usamos os nossos erros como instrumento de transformação, eu não sei o que pode ser. Nós temos que aprender com os nossos erros, com os nossos arrependimentos. Nós temos que entender aonde está o nosso coração, porque lá também vai estar o nosso tesouro. O que nós desejamos, o que nós queremos, se é vida nessa vida ou se é a eternidade. Você precisa fazer escolhas, mas existe uma coisa que vai acontecer quando você escolher ser a luz. As trevas, elas vão te odiar. As trevas, elas vão te perseguir, elas vão te julgar. Só por você querer ser uma pessoa melhor, elas vão te chamar de igreja, de crente, disso e daquilo. Elas não toleram. Sabe por quê? Porque quando você parar de se comportar como eles, você vai deixar evidente aonde está o erro. Ué, mas por que você parou de andar com eles? Ah, porque aquilo não me fazia bem. Porque aquilo não estava fazendo bem para o meu coração. Mas como assim? São teus amigos, mas não estava me fazendo bem. Eu prefiro seguir aonde o Espírito me coloca. Eu prefiro fazer aquilo que Deus põe para mim como certo. Antes eu não sabia o que fazer, agora eu sei. Não, mas não pode. Mas é agora, vai virar crente, é da igrejinha e vai começar a tirar sarro. Você acha que esse comportamento é uma coisa que a pessoa escolhe fazer, ela faz porque é teu amigo e ela tá de brincadeirinha? Ou isso também é um reflexo do Espírito que abriga nessa pessoa? Porque se você chegasse em mim e falasse, olha, tô me convertendo, eu ia louvar o Senhor pela tua vida. Mas chega numa pessoa tomada pelo diabo e fala que está se convertendo, ela vai começar a tirar sarro de você. Será que a palavra fala sobre isso também? Se a gente vai lá em João 15, versículo 18 a 20, a palavra do Senhor ela diz assim: se o mundo os odeiam, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo.
Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, eles o amariam como se fossem dele. O mundo não te ama? As pessoas te julgam? As pessoas estão te condenando porque você renunciou ao mundo? Porque você decidiu cuidar de você? Porque você decidiu viver a eternidade? Saibam que eles odiaram a Cristo antes. E isso prova apenas uma coisa: que Jesus está na sua vida, que o Senhor te aceitou, que o Senhor te perdoou. Não se entristeça quando, entre aspas, um amigo possuído pelo demônio, né? Porque a gente acha que a possessão demoníaca é que nem a gente vê no filme, né? A menina andando no teto, rodando a cabeça. O demônio está mais perto do que você imagina. Mais perto do que você imagina. E você pode reconhecê-lo pelas palavras, pelo comportamento, pelo julgamento. O demônio, ele não suporta a culpa. Sabe o que ele faz? Ele tenta colocar a culpa nos outros. Ele sempre tenta ter a razão, porque ele não conhece o perdão. Porque para perdoar é somente com Cristo. Gosta de falar, gosta de explicar, mas é tudo mentira. Ele quer apenas te convencer, quer ficar bonito na fita. E você acha que isso é da pessoa, que ela vai fazer um tratamento. Ah, é cleptomaníaco. Ela tem doença. Não é doença não, isso daí é brecha. Ai, mas você não sabe. Ai, porque... Você explica o que você quiser. As pessoas sem Deus, elas vão tratar os transtornos pela ausência de Deus com o nome que elas quiserem. E cada vez elas vão se reinventarem, vão colocar a culpa em alguém. Ah, é isso que Freud falava, culpa do pai, culpa da mãe, período. É sempre a culpa de alguém. Nós somos seres com vida que vivemos os outros. Não sei, não tem sentido. Não tem sentido. Porque mesmo quando não tem ninguém perto, você continua com esse comportamento. E principalmente, quem é você quando ninguém te vê? Quando uma pessoa está falando, o que você está pensando? Você está ali só julgando, né? O falsão, né? Beleza, né? Tá ali. Não existe verdade em você. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Quando eu comecei a me converter, eu passei muito por isso. Nossa Senhora. Aí persegui, falava, agora manda a igreja, agora não sei o que, não. Nossa, e eu olho a vida dessas pessoas hoje, não vou falar que tá igual, sabe por quê? Porque o diabo sempre destrói. Quem tá igual tá morto, porque enquanto as pessoas que estão com Jesus, elas estão sempre crescendo, as pessoas que estão com o diabo, elas estão sempre se destruindo. Essa zona de não mudou nada, ela não existe. Sempre muda alguma coisa, principalmente dentro de nós. Você deixa de acreditar, deixa de fazer, deixa de falar, cada vez mais negligente, cada vez... A única coisa que aumenta na vida das pessoas que negaram a Cristo é o pecado. Bebe mais, usa mais droga, mente mais, engana mais, é tudo mais, nisso é mais. Pecado demais, coisa boa de menos. Enquanto, ao contrário, na vida de uma pessoa que entregou sua vida a Jesus. E entregar a vida para Jesus não é frequentar a igreja, é negar a si mesmo. E é conhecer os frutos. Você tem fruto? Você evangeliza? Se eu abrir o teu Facebook, eu vou conseguir enxergar Jesus ali na tua vida? Ou não? Tá ali no meio brindando no copo com todo mundo? Ah, mas não tem problema. Tá bom. Tá bom. O mundo te odeia? Porque se te odiasse, você não conseguia nem estar ali no meio daquela foto. Nem no meio da foto você estaria. Mas você tá ali de boa. Tá de boa, ninguém fala nada. Você é tão dele que ninguém nem reclama. Tem que se posicionar. Eu sempre falo, se posiciona. Se posiciona. Nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Ninguém está te perseguindo? Nenhum escravo é maior que seu senhor. O que será que está acontecendo? Será que você se posicionou?
E ainda a gente tem que ouvir assim, não, é que desse jeito você acaba julgando as pessoas. Eu sou da paz e do amor. Eu ler a Bíblia e falar o que Deus diz na palavra quer dizer que eu tô julgando. Então, se eu tô lendo a palavra de Deus, eu tô unido a Cristo. E se Cristo tá falando que o pecado é pecado, é pecado. Vamos pegar o teu filho, criança, e pôr exposto a isso? O que você acha? O que você acha? Pôr ele exposto a pornografia. Você fica lá, ei, beleza, hein? Ó, cavalão, hein? Ei, beleza, hein? E aí? Caçador? Não consegue respeitar uma pessoa. Você não respeita a tua própria família. Não respeita o teu próprio corpo. Não respeita ninguém. Ninguém. E quer ir falar do quê? Quer falar que eu que julgo uma pessoa que não sabe respeitar ninguém? Quando eu aceito a palavra de Deus, eu permito que Cristo me mostre qual é o caminho, qual é a verdade, o que eu faço com a minha vida. E eu não falo isso porque no passado eu não errei, eu errei. E não quer dizer que hoje eu não erro, eu erro. Isso não quer dizer que nós podemos ser melhores, é só isso, a mensagem é essa. Nós podemos ser melhores. Quando nós deixamos de insistir no erro, de dar uma desculpa para as coisas e de achar que, nossa, todo mundo vai gostar de mim. Não vai gostar, e amém, amém, em nome de Jesus, amém. Me preocuparia se eu tivesse no lugar errado, me preocuparia se eu fosse aquelas pessoas que estão ali reclamando do pessoal da igreja, como no passado eu fui. Ontem nós falamos que nós precisamos admitir que somos as piores pessoas para que Cristo possa vir trabalhar na nossa vida. Ter humildade, arrependimento. Você já chegou com alguém e tentou falar de Jesus para essa pessoa e essa pessoa ela não te escutou? E você já chegou para pessoas que você falou de Jesus e essa pessoa te escutou lindamente? Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se eles obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Então, quem é de Cristo, escuta quem é de Cristo, obedece quem é de Cristo, porque está pautado sobre a palavra. Quem não é, persegue. Por isso que eu sempre falo, não adianta pegar uma pessoa que não é convertida e querer ficar pegando a palavra de Deus e mostrando para ela o que é a palavra. Ela não acredita naquilo. Ela não obedece àquela pessoa. Quer um exemplo disso? Se vem o teu pai, a tua mãe, e você tem respeito, minimamente respeito, e fala não, você vai ficar parado. Agora, se vem um estranho, vem uma pessoa que você nem conhece e fala não, você nem dá bola. É a mesma coisa. Quem é de Cristo obedece. Por quê? Porque está tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vai negar a palavra de Deus. Quem está tomado pelo diabo odeia a palavra de Deus e quer destruir todo mundo. É soberbo, é arrogante, é orgulhoso, e é isso, é aquilo, falador, se acha inteligente, é culto. Nossa, uma pessoa culta. Aperta um pouco para ver se não começa a xingar de tudo quanto é nome. Não consegue conversar. O básico, a conversa, não consegue argumentar. Acha que porque leu no Google um site é especialista. Não sabe nem do que está falando, não sabe nem se é verdade aquilo que lê. Quantas vezes nós não pegamos versículos da Bíblia que as pessoas colocam que estão numa passagem, colocam uma frase em cima que não tem nada a ver com a Bíblia, a pessoa, isso é bíblico, você não sabe. Cara, é ignorante. O que adianta você ficar falando? Você pegar na palavra e mostrar? Você ainda é o errado. Certo é quem faz as montagens com mentira, você é o errado. Não adianta. Essas pessoas elas estão tomadas por si mesmas. Não adianta nada. É o orgulho, é a vaidade, a soberba, seja lá o que for. Não adianta você querer ensinar. Diferente das pessoas que elas estão cheias do Senhor, elas te escutam. É aquela conversa que você vê que fala que dá frutos, porque você olha a vida da pessoa, depois ela se transforma. Cada vez que você encontra a pessoa, ela está transformada, ela está melhor. Então é justamente isso. Quem faz a obra é o Espírito, é a nossa fé, é a palavra de Deus, é Jesus. Porque tentar viver o Evangelho sem Cristo é impossível. Você esquece, porque você está tomado por outro Espírito. Quem não está com Jesus está com o mal e não tem meio termo. Tá? Lembra sempre disso. Se você não está falando de Cristo, se você não aceita aquilo que Cristo diz, deveria conhecer o que Ele fala, pelo menos para minimamente você saber a quem você está servindo.
quando defende as coisas que Deus abomina. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, te dar sabedoria e entendimento, que a palavra de Deus possa ser o seu guia, que você se lembre que nos momentos de dificuldade você vai orar para Jesus, porque você perceber que você orou para tudo quanto é tipo de coisa e nenhuma resolveu, vai ser para Jesus. Vai ser para Jesus. Então por que não começar essa relação agora? Por que esperar a dificuldade vir para entender que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor? Por que continuar querendo agradar aqueles que vão te odiar por aquele que abriga você? Não tem sentido. A palavra já deixou clara que vai acontecer isso. Louvado seja o Senhor, pois Ele é o nosso protetor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.